Oi, eu sou Lucas Monteiro e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 2 de julho de 2024. Em vitória para Trump, Suprema Corte decide que presidentes têm imunidade parcial. Datafolha aponta que 97% dos brasileiros percebem mudanças climáticas no dia a dia. E estudo mostra que 4 em cada 10 vítimas de estupro são crianças e adolescentes negras. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu ontem que presidentes americanos têm algum grau de imunidade em ações por crimes cometidos no cargo. A decisão foi apoiada por 6 juízes, rejeitada por 3 e é visto como uma vitória para Donald Trump. Dos 6 magistrados que concordaram com o texto, 3 foram indicados à corte pelo ex-presidente. O argumento da imunidade presidencial foi apresentado pela defesa do republicano para desmontar os processos criminais que o acusam de tentar reverter a derrota na eleição de 2020, quando ainda era presidente. No entendimento da Suprema Corte, mandatários têm imunidade absoluta em relação a atos oficiais do cargo, aqueles atribuídos pela Constituição, mas não em relação a atos não oficiais. A decisão abre margem para interpretações e afeta o processo sobre a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. A juíza responsável pelo processo vai ter que definir quais atos atribuídos a Trump são de caráter oficial e quais não são. Além desse caso, a ação estadual na Geórgia, em que o empresário é acusado de tentar reverter a derrota no estado, também deve ser impactado. Com isso, as chances de esses julgamentos começarem antes da eleição presidencial de novembro são praticamente nulas. Trump chamou a decisão de grande vitória para a Constituição e a democracia. Já os democratas criticaram a Suprema Corte, dizendo que Trump vai usar a decisão para se vingar de opositores. Uma pesquisa da Datafolha aponta que 97% dos brasileiros afirmam que percebem no dia a dia que o planeta está passando por mudanças climáticas. Só 2% dos entrevistados negam a existência de alterações no clima, e 1% não soube responder. Essa percepção se repete mesmo considerando recortes diferentes, como gênero, nível de escolaridade e faixa etária. Entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, o índice chega a 100%. Os altos índices de reconhecimento da mudança do clima podem estar relacionados ao aumento da intensidade, frequência e exposição a eventos climáticos extremos. A pesquisa perguntou se, nas últimas semanas, o lugar onde o entrevistado mora passou por algum fenômeno dessa natureza, e 77% disseram que sim. Mas os números caem no entendimento sobre os agentes que provocam essas transformações. 77% dos entrevistados acreditam que as mudanças climáticas são causadas principalmente pelas ações humanas. Outros 20% defendem que a causa delas é a oscilação natural da temperatura, o que vai na contramão de pesquisas sobre o fenômeno. O consenso científico é de que a crise do clima é provocada pelos gases de efeito estufa emitidos pelas atividades humanas, em especial a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento que esquentam o planeta. A pesquisa ouviu 2.457 pessoas em 130 municípios entre os dias 17 e 22 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Crianças e adolescentes negras são vítimas de cerca de 40% dos casos registrados de estupro no Brasil. A incidência do crime contra esse grupo, que representa 13% da população, de acordo com o último censo, é o dobro em comparação com meninas brancas. Os dados fazem parte de um novo estudo do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, com base em informações do Ministério da Saúde. O levantamento apontou também que 6 de cada 10 registros de estupro no país envolvem meninas com menos de 18 anos. A diferença racial não é exclusiva entre crianças e adolescentes. As mulheres negras são a maioria das vítimas em todas as faixas etárias, numa proporção de aproximadamente 2:1 na comparação com as mulheres brancas. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo apontam a maior vulnerabilidade social das mulheres negras como um dos motivos dessa diferença. Eles também dizem que a falta de estatísticas com recorte racial prejudica o desenvolvimento de políticas específicas para essas vítimas. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Carolina Moraes e Daniel Castro. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!